Sabe, a gente normalmente, quando fala sobre um diagnóstico médico, existe uma expectativa quase que implícita de precisão cirúrgica, né? É parecido com engenharia, na verdade. Aham, e aquela coisa bem exata, sem muita margem. Exato. Tipo, alguém escorrega, cai, quebra o braço e vai direto para o hospital. E aí, logo depois, a radiografia mostra aquela linha branca, meio irregular, sabe, brilhando na tela preta. E o médico simplesmente aponta para a imagem e diz tipo, bom, tá aí o problema. E é binário, né? Tá quebrado ou não tá. Com certeza. E de certa forma isso traz um alívio imenso. A nossa mente adora esse tipo de clareza, de diagnóstico fechado. Traz muito alívio, porque é limpo, é objetivo. Não existe margem para debate filosófico quando você está olhando para um osso fraturado. Pois é, a gente busca muito essas situações perfeitamente visíveis, onde os problemas possam ser categorizados, né? E colocados em caixinhas com etiquetas inconfundíveis. Aham. Isso alimenta a gente com uma sensação muito boa de controle sobre o mundo ao nosso redor. Mas então, a gente dá um passo para fora daquela sala fria de hospital e entra no mundo real do comportamento humano, né? A gente entra no terreno super pantanoso das tomadas de decisão diárias. E aí a coisa complica bastante. Muito. E de repente, essa nossa máquina de raio-x mental, ela simplesmente entra em curto-circuito. A gente começa a olhar para um cenário de diagnóstico que é incrivelmente nebuloso. E a grande questão que surge é: o que acontece quando a gente não consegue enxergar a fratura? Essa é a pergunta de $1 milhão. Total. E hoje, para quem está ouvindo a nossa análise profunda, a nossa missão é explorar exatamente esse ponto cego psicológico que faz a gente sabotar o nosso próprio futuro e para dissecar como e por que a gente faz escolhas que destroem um valor incalculável em troca de, tipo, um alívio super rápido. Aquele alívio imediato. Isso, imediato. E a gente vai analisar um dos relatos mais antigos e emblemáticos que temos nas nossas fontes sobre tomada de decisão humana, que é a história bíblica de Esaú e Jacó. O que eu acho fantástico, ao revisitar essa narrativa, é que ela atua perfeitamente como um espelho da nossa arquitetura psicológica moderna. Sim, não é só uma aulinha de história antiga. Exatamente. Nós não estamos olhando para uma mera curiosidade antropológica, sabe? Ou um erro isolado de alguém que viveu milênios atrás. Nós estamos observando um padrão de comportamento que é universal. É meio que uma falha de software na nossa mente, né? É bem isso. Uma falha de software que se repete exaustivamente hoje. Seja nas salas de reunião, nas finanças pessoais, ou até nos nossos relacionamentos mais íntimos. É literalmente a anatomia de como decisões tomadas no calor do momento carregam ecos que atravessam uma vida inteira. Certo, então vamos desempacotar isso tudo, começando pelo cenário inicial em que essa dinâmica se desenrola. Porque acho que o contexto é tudo aqui. Com certeza. O ponto de partida muda toda a perspectiva. Pois é, pensa no contexto exato desses dois irmãos, como a fonte descreve. Eles não eram estranhos que vieram de origens diferentes. Eles dividiam a mesmíssima casa. E tiveram a exata mesma criação, né? Exato, os mesmos estímulos parentais todos os dias. Mas, no fim da linha, os destinos deles foram drasticamente opostos. E o fator interessante aqui é que Esaú, como ele era o primogênito, já começava o jogo com a vitória praticamente garantida. Ele tinha a faca e o queijo na mão. Total. Ele tinha o privilégio incontestável, o direito absoluto à herança, à bênção da família. Trazendo para os dias de hoje, para a gente que está escutando e toma decisões diárias, é o equivalente moderno a duas pessoas entrarem na mesma empresa como estagiários. Mas um deles já é o filho do CEO, né? Isso, já é o filho do dono, com um plano de sucessão todo assinado, garantido na gaveta. E aí, um deles pega toda essa vantagem competitiva e joga no lixo num descuido momentâneo. E é aí que entra um ponto fundamental, porque, sabe, essa igualdade de origem, combinada com uma vantagem de posição brutal para Esaú, é crucial para a gente isolar a variável do fracasso. Como assim isolar a variável? Tipo, se o ambiente era idêntico para ambos, a divergência de destinos não pode ser terceirizada para circunstâncias. O roteiro original arma isso muito bem.
Isso destrói aquela narrativa passiva de que o privilégio ou a posição inicial garantem o sucesso contínuo. Ah, entendi. Tipo, deu errado porque o ambiente não favoreceu. Não, o ambiente era o mesmo. Exato. A vantagem inicial é, na melhor das hipóteses, só uma energia potencial. Se não houver uma estrutura emocional robusta e uma inteligência emocional afiada para sustentar essa posição ao longo do tempo, essa vantagem se dissipa super rápido. Nossa, isso é muito real. O sucesso não é um estado passivo, de herança, que você só senta e espera. Ele exige uma proteção ativa. Perfeito. E o momento que essa proteção falha é justamente o clímax dessa história toda. Então, vamos olhar para o instante exato da quebra, né, para a anatomia dessa decisão que foi catastrófica. É aí que o comportamento humano fica fascinante. Pois é. A fonte relata que Esaú chega do campo e o cenário físico e mental dele é terrível. Ele está esgotado fisicamente, ele está sentindo uma fome extrema e está absolutamente dominado pelo desconforto do presente. Ele está no limite do corpo, né? No limite absoluto. E é exatamente nesse estado degradado que ele faz a troca. Ele cede o que era vitalício por um prato de lentilhas. Ele troca o eterno, o intangível, pelo alívio imediato. E o detalhe mais pesado de toda essa narrativa, e que o texto frisa muito bem, é que não houve coerção externa. Não, ninguém obrigou ele a nada. Exato, não tinha uma faca no pescoço dele. Ele ativamente escolheu fazer aquela negociação. Ele assinou o contrato, digamos assim. E essa constatação remove aquela muleta do vitimismo que a gente costuma usar para justificar as nossas decisões ruins, né? Coloca a responsabilidade inteiramente no sujeito da ação. Aham. O ambiente até preparou a armadilha, a fome, o cansaço, mas quem deu o passo e escolheu cair nela foi ele. Mas aqui eu vou precisar fazer o papel de advogada do diabo, porque isso me levanta um questionamento meio provocativo, sabe? Manda lá, o que você pensou? Quando a gente olha para as condições daquele momento, tipo uma fome avassaladora, exaustão física total, uma pressão interna insuportável, no calor do momento, até que ponto uma escolha feita debaixo dessa carga é puramente livre? Ah, esse é um ótimo ponto. Porque, digo isso porque, através das lentes da neurociência moderna, a gente sabe que a fadiga de decisão não é só um cansaço poético, né? É um esgotamento biológico muito real. O cérebro, quando está ferido ou abalado emocionalmente, ele simplesmente sequestra a nossa lógica. Totalmente. Os recursos entram em colapso. Sim, e quando os nossos recursos estão no limite, o nosso córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo planejamento de longo prazo, ele sofre uma queda drástica de energia. Ele praticamente entra em modo de hibernação. Ele apaga as luzes para economizar energia. E nesse vácuo, o nosso sistema límbico, que são as partes mais primitivas do cérebro, assume o volante. E esse sistema só grita por uma única coisa: sobrevivência ou alívio imediato da dor. Então, até que ponto ele realmente escolheu? Olha, o que é fascinante aqui é que essa explicação biológica, ela não retira a responsabilidade da pessoa. Ela, na verdade, ilumina o mecanismo exato da armadilha. A genialidade do texto-fonte é justamente mostrar essa vulnerabilidade. A vulnerabilidade sendo a fome e o cansaço. Isso. Esse esgotamento físico e mental que você descreveu tão bem não é a causa da má escolha. É o catalisador que segue a nossa percepção de valor no momento. Nós não trocamos o propósito pelo prazer rápido porque nós somos inerentemente autodestrutivos, sabe? Então por que a gente faz isso? A gente faz isso porque o cérebro consome uma quantidade absurda de glicose e energia para pensar no futuro. O futuro é uma abstração muito complexa. Enquanto que o prato de comida ou o alívio imediato ali é concreto, é tangível e recompensa o cérebro com dopamina instantânea. Nossa, sim. É a dor do presente falando mais alto que a promessa do amanhã. Exatamente. A dor aguda do presente sempre vai ter um megafone na nossa cabeça, enquanto a promessa do amanhã costuma apenas sussurrar de longe. O curto prazo sequestra mesmo a nossa capacidade lógica, né? O desconforto exige uma resposta imediata e a gente cede. Exatamente. O conceito de depleção do ego,
ou o esgotamento da força de vontade que a psicologia estuda, mostra que a nossa capacidade de fazer escolhas alinhadas aos nossos melhores interesses despenca ao longo de um dia estressante. Não é à toa que é muito mais fácil recusar uma comida não saudável às 9 da manhã do que às 8 da noite. Pois é, o manter a paciência numa reunião logo cedo do que depois de um dia caótico no escritório. O nível de desgaste reduz o nosso horizonte temporal a um raio de tipo 5 minutos. A gente só pensa em acabar logo com aquilo. E a armadilha não estava na comida que foi oferecida para o Esaú. Estava na incapacidade dele de suportar o desconforto por mais algumas horinhas sem tomar uma decisão irreversível. E, ainda assim, mesmo sobre o efeito dessa biologia implacável que a gente descreveu, o contrato final é assinado por nós. Perfeito, é exatamente isso. Bom, aqui é onde fica realmente interessante a nossa conversa, porque a gente precisa trazer a outra figura para essa mesa de negociação, que é o Jacó, e falar sobre esse contraste de valores. É essencial analisar o lado dele também. Sim, porque, sendo muito sincera e analisando criticamente, quer dizer, analisando de forma bem direta, Jacó não está sendo incrivelmente manipulador aqui? É um pouco difícil aplaudir alguém que olha para a exaustão brutal do próprio irmão e, em vez de oferecer ajuda, enxerga uma oportunidade, né? Sim, uma oportunidade de extrair o bem mais valioso da família. Pois é, ele explora a fraqueza do cara. É muito complicado achar isso bonito. E isso levanta uma questão super importante. É fundamental a gente não romantizar o comportamento do Jacó, e a fonte também não faz isso. A atitude dele é, sem a menor dúvida, oportunista e eticamente muito questionável sob qualquer ótica. Ele literalmente capitaliza em cima da vulnerabilidade alheia. Exato. No entanto, o foco da análise do roteiro não é elevar o comprador ao status de herói moral, mas sim estudar a dinâmica da precificação do momento. A diferença crucial entre eles não é um abismo entre o bem e o mal absolutos, mas um abismo de percepção de valor. Percepção de valor. É porque enquanto Esaú operava puramente no plano do imediatismo físico, Jacó, mesmo com as suas imensas falhas de caráter e imperfeições, tinha uma obsessão pelo longo prazo, pelo intangível, pelo que era espiritual para o contexto deles. E a fonte resume isso numa dinâmica brutal, né? Uma assimetria onde, enquanto um ativamente desprezou a herança, o outro intensamente desejou. Perfeito. É a diferença entre o desprezo e o desejo pelo futuro. Sabe, para a gente visualizar melhor essa simetria de valorização, eu fico pensando numa nova analogia, talvez no mundo da arte. Como seria? Imagina que alguém receba de herança uma pintura a óleo extremamente rara, tipo um mestre renascentista que está na família há séculos. Mas a pessoa herdeira está passando por uma crise momentânea. Está com dívidas até o pescoço, recebendo cobranças implacáveis e só quer que o telefone pare de tocar hoje, sabe? Porque é um alívio para a pressão daquele instante. Isso. E como essa pessoa não entende absolutamente nada de história da arte, ela olha para o quadro empoeirado lá no canto e não vê valor nenhum, além de um objeto antigo que ocupa espaço. E o que ela faz? Na pressa desesperada por alívio, ela entra no primeiro antiquário ou num brechó da esquina e vende aquela obra-prima por uns trocados, só para comprar algo trivial e pagar a conta do dia. E o comprador lá do antiquário, que seria o Jacó da nossa história, percebe imediatamente o que ele tem em mãos. Ele reconhece o valor inestimável. Exato. Ele pode até estar agindo de má fé ao não alertar a pessoa sobre os milhões que a tela vale. Mas o fato central que a gente está discutindo não é a ética do comprador. A verdadeira tragédia aqui está na total cegueira e na banalização por parte do dono original. Nossa, essa analogia capta com perfeição a mecânica do desprezo que o texto aborda. O cerne da questão é mesmo a tragédia da desvalorização feita por quem já possuía vantagem e o privilégio. A pessoa entrega o ouro, né? Literalmente. A narrativa confronta a nossa facilidade de liquidar ativos inegociáveis apenas porque a gente está sob uma pressão psicológica momentânea. É quase que uma alienação voluntária do nosso próprio futuro para pagar o pedágio do alívio emocional hoje. É uma ótima forma de colocar. E sabe, a imperfeição inerente de Jacó nos ensina uma lição um pouco paradoxal sobre o sucesso sustentável.
Porque preservar o que tem valor duradouro não exige uma perfeição moral impecável em todos os aspectos da vida. Ninguém é imune aos defeitos humanos. Exato. Mas exige, primordialmente, uma postura inflexível contra o desprezo daquilo que fundamenta o nosso amanhã. A capacidade de não desprezar o que tem valor real. Porque o desprezo, ele é um ácido silencioso. E quando a gente traz isso para nossa rotina, a gente é meio que forçado a mapear os nossos próprios momentos de liquidação, né? Quando a gente vendeu a nossa tela renascentista por uns trocados. Sem dúvida. Tipo, quando a gente deixa uma parceria de anos afundar só para ganhar um debate inútil de 5 minutos e afagar o ego. Nossa, sim. Ou quando a gente destrói um planejamento financeiro de meses só porque teve um dia de trabalho ruim e sentiu que exigia uma compra compensatória na internet, sabe? O mecanismo no cérebro é exatamente o mesmo do prato de comida. O gatilho é o mesmo. Trocar o amanhã por 5 minutos de alívio hoje. E esse é o ponto onde a história transcende os personagens. Pois é. O roteiro original faz questão de evidenciar que a história não terminou neles. O impacto daquela refeição não parou no processo digestivo do Esaú. Não foi um evento hermeticamente selado na vida daquelas duas pessoas apenas. Não, de jeito nenhum. Atravessou gerações. Sim, o impacto reverberou, gerou consequências coletivas brutais, fraturas familiares irreconciliáveis e, no fim, reescreveu o destino de gerações que vieram depois. Isso quebra completamente aquela nossa ilusão moderna de que as nossas escolhas afetam só a nós mesmos, né? Totalmente. Essa revelação tem um peso enorme. Uma decisão errada que é desenhada no limite do cansaço, muito focada em resolver um probleminha do presente, ela nunca afeta só o presente. Ela estilhaça e atinge o futuro, atinge relacionamentos e até pessoas que nem nasceram ainda. E se a gente conectar isso a uma visão sistêmica mais ampla, como a fonte sugere que a gente faça, essa constatação meio que explode uma das maiores ficções de hoje em dia. A ilusão do hiperindividualismo. Como assim hiperindividualismo? É que a gente é bombardeado o tempo todo pela ideia de que nós somos ilhas autossuficientes. O discurso predominante na sociedade é tipo, se eu falhar, o risco é todo meu, a dor é minha e ninguém mais tem nada a ver com isso. Ah, sim. Aquele pensamento de que as consequências param na gente. Exato, mas nós não operamos no vácuo. Nós somos nós centrais e uma teia de aranha tridimensional e altamente tensionada, digamos assim. Uma teia de aranha. Adorei a imagem. E quando a gente puxa um fio de forma repentina, cedendo ao pânico ou ao desejo de curto prazo, a quebra de tensão viaja por absolutamente todos os outros fios que estão conectados a nós. O alívio pessoal do momento ali dura poucas horas, mas a onda de choque cria raízes nas estruturas organizacionais, financeiras e emocionais de quem compartilha a vida com a gente. Nós precisamos, então, aprimorar urgentemente o que chamamos de pensamento de segunda e terceira ordem, né? É muito fácil ficar preso só no primeiro nível de impacto da decisão. Precisamente. É aí que a chave vira. O pensamento de primeira ordem é básico e instintivo. Ele só pergunta, como eu extermino essa dor ou essa fome agora mesmo? É engolir a pílula para dor de cabeça sem ler a bula. Isso. O pensamento de segunda ordem já exige muito mais energia daquele córtex pré-frontal que a gente comentou. Ele pergunta se eu engolir esse alívio agora, qual é a ressaca ou o custo real amanhã. Mas a gente precisa ir além do amanhã, né? Sim, e é por isso que o que precisamos alcançar é o pensamento de terceira ordem, que é refletir como essa decisão altera a trajetória sistêmica das pessoas que dependem da fundação que eu estou construindo hoje. Trazendo isso para um exemplo prático corporativo. O pensamento de primeira ordem é você demitir uma equipe essencial de pesquisa só para maquiar os lucros do trimestre atual e ganhar um bônus rápido. No papel, ali no momento, o problema está resolvido. Exato. Mas em terceira ordem, uns 2 anos depois, a empresa perdeu toda a capacidade de inovação e é engolida pelos concorrentes. E na dinâmica familiar acontece igualzinho. O pensamento de primeira ordem é gritar para vencer uma discussão exaustiva e ter o silêncio imediato na casa. O alívio do silêncio. Isso. Mas, em terceira ordem, se esse evento se repete,
Ele corrói a confiança base da relação de tal forma que ela não tem mais volta, sabe? Olha, é um peso colossal colocar na nossa vida sob esse prisma, viu? Eu tô refletindo aqui. É meio assustador pensar que fugir de um desconforto numa tarde de quinta-feira pode ser o equivalente a assinar uma hipoteca invisível com juros altíssimos. E que a conta dessa hipoteca não vai chegar só para você. Pois é, que os boletos dessa dívida vão ser cobrados dos nossos parceiros, colegas de trabalho e dos nossos filhos muito tempo depois. O alívio é pessoal, mas a fatura é 100% coletiva. É um lembrete severo que as fontes nos dão. O tempo não apaga as consequências geradas no calor do momento. E é por isso que desenvolver essa visão sistêmica se torna um antídoto indispensável contra a nossa biologia do imediatismo. Funciona como um freio de mão, né? Exato. Entender o raio de explosão das nossas atitudes é o nosso freio de emergência para quando a fadiga extrema tentar arrancar o volante das nossas mãos. Bom, a gente está chegando no nosso ponto de síntese de toda essa nossa exploração profunda de hoje. Eu acho que ficou claro que o cenário externo pode até ter mudado drasticamente, né? Porque ninguém aqui está negociando títulos de primogenitura literais no meio de um campo poeirento. As lentilhas hoje são outras. Mas o nosso sistema operacional humano continua rodando exatamente o mesmo software instintivo e muitas vezes defeituoso de milhares de anos atrás. Com certeza. O grande perigo silencioso do nosso tempo, e que o texto adverte nas entrelinhas, é que, sob o peso contínuo de coisas como o burnout, a exaustão digital, as metas inatingíveis... A pressão por resultados muito rápidos. Sim. Sob essa pressão toda, um número imenso de pessoas está silenciosamente entregando coisas valiosas, como a integridade de uma carreira, a saúde mental ou a coesão da própria família, por pequenas pílulas de alívio instantâneo. E eu quero lembrar do chamado final do documento original, que foca muito nessa ação. O cerne de toda essa reflexão que a gente fez não é apenas para fomentar o nosso intelecto e achar a história bonita. O objetivo é calibrar nossa bússola de decisões. Buscar direção e não só conteúdo. Exato. O documento diz claramente que o futuro que vai ser vivido está sendo construído pelas decisões que estão sendo tomadas hoje. O entendimento claro de que o amanhã é concretado pelas nossas escolhas imperceptíveis precisa ir além do entretenimento reflexivo que a gente tem aqui. Ele precisa servir como uma direção ativa para quem está ouvindo. Sim, porque a narrativa não é um mapa imutável do destino onde todo mundo vai errar fatalmente, mas é um aviso antecipado do autor sobre as armadilhas emocionais que a gente encontra no percurso, o que dá para a gente a chance real de não subestimar as coisas cruciais da nossa existência. E isso nos leva de volta num círculo perfeito àquela imagem mental que a gente discutiu lá no primeiro minuto do programa. Aquela máquina de raio-x na sala fria do hospital. Verdade, é a questão do diagnóstico. Sim. A gente começou dizendo que entender os ossos é muito fácil, objetivo, mas que diagnosticar o comportamento humano produz uma imagem super turva. E, sabe, quando a gente falha, a gente tende a criar narrativas muito confortáveis na nossa cabeça. A gente terceiriza a culpa rapidinho. Culpamos a economia, a falta de tempo, o estresse acumulado, o sistema. Isso. O diagnóstico externo nunca parece estar focado em nós mesmos. Mas talvez usar essas lentes comportamentais que a gente usou hoje sejam mais próximo que a nossa mente pode chegar de uma verdadeira radiografia em altíssima definição da nossa estrutura de valores. É uma radiografia mental mesmo. É. Isso limpa todo o ruído das desculpas que a gente inventa, apontando a fratura exata onde a gente escolheu anestesiar o sintoma em vez de curar a causa real da dor. E é uma radiografia que, felizmente, nos permite iniciar o tratamento antes que toda a estrutura colapse de vez. Exatamente. O diagnóstico serve para a gente agir. E, bom, para encerrar a nossa exploração de hoje, eu quero deixar no ar um pensamento provocativo para quem está acompanhando a gente. É sempre bom deixar aquele eco na mente. Sim, algo que constrói sobre tudo que a gente dissecou juntos hoje, para ecoar na mente de vocês na próxima vez em que uma saída aparentemente muito fácil cruzar o seu caminho lá no auge do seu cansaço.
Qual é a pergunta? Se as nossas piores decisões tomadas no limite do esgotamento para obter um respiro rápido realmente atravessam gerações e transcendem a nossa própria vida, criando uma onda de impacto que reverbera através do tempo e das nossas relações? Como o texto bem nos avisou, né? Exato. A grande pergunta que a gente precisa fazer ao olhar no espelho é: quem, na nossa linha atual de relacionamentos ou no nosso futuro, já está silenciosamente programado para pagar a conta pelo nosso prato de comida de hoje?